Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparte o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então agora você se tornou maldito por ter confiado no homem, porque você estava ouvindo os falsos profetas, os anjos caídos, estava ouvindo Samael, Satanás, e ele te enganou. E agora você está no lugar árido, no deserto, porque aí não tem mais água no mundo, não tem mais a palavra de Deus. O Espírito Santo subiu, a revelação subiu. Mas se não fosse pela misericórdia do Altíssimo, vocês estariam perdidos. Pois sem o Espírito Santo, quem vai entender a palavra de Deus? Mas ele deixou aqui o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra com toda a revelação do que vocês têm que fazer para alcançar a vida eterna, mesmo nos desertos áridos. E vocês conseguirão, porque aqui tem água e tem comida. Vocês se alimentarão, se fartarão e glorificarão o Senhor Deus, morrendo em nome dele, sem negar o nome de Yahushua. E subirão cantando de júbilos, glorificando ao santo nome dele, por ter salvado as vossas almas do lago de fogo. Então, agora, não é para vocês voltar a confiar no homem, porque vocês confiaram a salvação de vocês aos homens, aos pastores, aos falsos profetas, acreditaram mais nas palavras dos homens, nas palavras do mundo, nos ensinamentos do mundo, do que na palavra de Deus. E assim vocês continuaram mortos iguais a eles, no deserto. Então não façam isso agora. Não vá atrás do homem. Clame ao Deus Altíssimo. Confie nele e você receberá a vida eterna. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Bendito o homem que confia na palavra do Senhor e obedece ao Senhor. Mas muitas pessoas não confiam na palavra do Senhor, confiam na palavra do pastor. Não vem se alimentar da palavra, não vem para o ribeiro se alimentar da palavra de Deus, porque ela é a água da vida. E aqueles que estão se alimentando da palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus, mesmo no tempo da seca, as folhas ainda estão verdes por causa da água, por causa da palavra de Deus. E assim dão frutos e frutos com abundância. Você tem de sair das religiões, vir para a palavra de Deus. Confia na palavra de Deus, não confia no homem. Porque se você confiar no homem, vocês vão ficar. No homem não tem a palavra de Deus, não tem o Espírito Santo. Porque só ele é as águas. Ele faz a palavra de Deus ser viva, ser água, te limpar. Ele vai te mostrar o teu pecado. É você largar e ser limpo e subir junto com ele. Isso porque a palavra de Deus sem o Espírito Santo, a palavra diz que a letra sem o Espírito Santo é morta. Então é o Espírito Santo que vivifica. Pois quando você vem se alimentando da palavra e o Espírito Santo te revela os mistérios de Deus, e você obedece esse entendimento que vem dele, aí você está andando na vida. E conforme você vai obedecendo aquilo que o Espírito Santo te revela, você vai se limpando da sujeira de Satanás. Isso é, você vai se limpando do entendimento mundano, porque o entendimento mundano é o entendimento de Satanás. E quem tem o entendimento de Satanás tem a natureza de Satanás. Por isso que peca, por isso que está sujo. A palavra diz que éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Então, o entendimento que você tiver é o que vai conduzir o seu corpo. Então, pelas pessoas terem um entendimento mundano, um entendimento de Satanás, é conduzida pela morte. Por isso que comete pecado, por isso que é inimigo de Deus. E é isso que Satanás faz por meio dos falsos profetas, por meio dos pastores e por meio dos ensinos do mundo. Ele ensina a própria palavra dele, porque ele é o pai da mentira. Então ele ensina a mentira e faz com que a pessoa viva na iniquidade, achando que está servindo a Deus. Mas pelas obras, pelos frutos se conhece quem é filho de Deus e quem não é. Quem está obedecendo sua vontade, seu desejo e seu sentimento, não sabe para onde está indo, porque as trevas lhe cegou o caminho. O que vai iluminar o caminho para que possamos ver o caminho que conduz a Deus é a palavra dele. Porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. É ele que nos mostra o caminho.
Imagine que você está aí andando no escuro, você não consegue correr porque você não vê os obstáculos que tem no caminho, mas quando a palavra de Deus vem, ela ilumina e você pode ver o caminho. E aí você já não vai tropeçar mais, porque agora você está vendo o caminho. Mas quando você está andando na carne, você está andando no escuro, você não consegue ver o caminho. E nesse caminho que é conduzido pela carne, que é as trevas, faz com que você tropece e nem perceba. Enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? O coração é o entendimento, e esse entendimento que está no seu espírito é o que conduz a tua vida, é o que faz você ter as obras, seja para a vida, seja para a morte. Aqueles que têm as obras para a morte é porque ele tem o entendimento da morte, o entendimento do mundo. E a palavra diz que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então, por meio dos pais, com os ensinos errados que o pai dá, depois a escola, faculdade, amigos, séries e filmes, ali vai formando o entendimento da pessoa. E todas essas coisas que ela vai aprendendo no mundo, ali foi Satanás que está conduzindo ela a ter o entendimento dele, para ter a natureza dele e ser conduzida a ele a fazer sempre o que é errado aos olhos de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: ensina o caminho que a criança deve andar e mais tarde ela não se desviará dele. Porque quando a criança nasce, a palavra diz que o coração da criança já é inclinado para o mal. Mas quando a criança recebe dos pais a palavra de Deus, no coração dela já vai ter a palavra de Deus. Então ela já vai crescer sabendo o que é certo e errado. E conforme os pais vão ensinando corretamente a palavra de Deus e vão ensinando ela a ter uma inclinação para o espírito, para a obediência, ela já vai estar conduzida a ser uma filha de Deus. Mas Satanás, ele fez com que os pais dessem celular na mão dos filhos, ensinassem coisas erradas para os filhos, e assim, de geração em geração, foi tudo se corrompendo. O que antes não podia fazer, hoje já é uma coisa normal. E uma coisa que hoje é errado fazer, amanhã não será, porque Satanás está corrompendo de pouco em pouco as gerações. E essa aqui já é a última. E quem não se purificar pela palavra de Deus não vai subir no arrebatamento, vai ficar. E a purificação só vai vir dando a vida. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Você Então a entendeu? pessoa ainda vai lá, ela começa a ter um pensamento, ela não sabe de onde vem aquele pensamento, ela começa a acreditar naquilo e ela acaba fazendo aquilo que vem nos seus pensamentos. Só é que aquela pessoa não sabe se aqueles pensamentos vêm de Deus ou não vêm de Deus. Porque ela não lê a palavra de Deus, ela não tem entendimento de Deus, então ela não sabe de onde vem aquele pensamento. Aquele pensamento pode levar ela à perdição, pode levar ela a pecar contra si mesma, que vai levar ela ao inferno, ao lago de fogo. Então a pessoa que não se alimenta da palavra de Deus, ela não tem nada para se firmar, para saber se é verdade ou não, se é certo aos olhos de Deus ou não. E a palavra diz: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. É menino porque não tem conhecimento. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, a pessoa que já tem a palavra de Deus no seu coração, já tem o entendimento do alto, quando vem algum pensamento ou alguma vontade errada, a pessoa já sabe discernir se aquilo ali é Satanás ou não. E quando ele percebe o inimigo pelas áreas, ele expulsa em nome de Yahushua e obedece à palavra de Deus. Mas aquele que não está firmado na palavra da verdade, aquele que não tem se alimentado da palavra de Deus, quando Satanás vem com algum engano, cai nas armadilhas dele, porque não conhece como ele vem, não conhece o trabalhar dele, e também essa pessoa não conhece qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor. E por isso que muitas pessoas andam no erro, achando que estão fazendo coisas certas, porque escuta o homem falando. O homem diz que isso é certo. Mas e o Senhor Deus? Disse que aquilo ali é correto? E quando você ouvia o homem, ou você ouve o homem e confia na palavra dele, como você sabe se está certo se você nem vem conferir na palavra de Deus aquilo que você acabou de ouvir? Você vai confiar naquele homem só por causa que ele diz que é de Deus? A palavra de Deus diz que Satanás é o pai da mentira. Quem garante que aquele homem está falando a verdade se você não veio conferir a verdade que é a palavra de Deus?
E a palavra já diz: maldito o homem que confia no homem. Então por que você vai confiar naquele homem só porque ele falou que aquilo ali é verdade? A verdade é a palavra de Deus. Então deixe de ser preguiçoso e venha você conferir também. Deixe de ser um passarinho, filhote, que fica recebendo o alimento mastigado dos pais. Já passou da hora de você crescer e vir você buscar o seu próprio alimento. E a palavra diz que seremos todos ensinados por Deus, não é pelo homem, é por Deus. Por que você está sendo ensinado pelo homem? O homem é mentiroso. No homem tem um inimigo. Não confie no homem, confie em Deus, na palavra dele. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que junta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Aqui é como aquela perdiz. Ela pega aqueles ovos lá, não sabe nem quem foi que colocou aqueles ovos lá e vai chocar ele. Se for um ovo de cobra, como é que ela, quando aqueles filhotes nascer, vai fazer o que com ela? Vai matar ela. Vai matar aquela pessoa, porque foi ovos de cobra. Da mesma forma, a pessoa, ela pega, se enriquecer nesse mundo aqui, mas não enriquece com a palavra de Deus. No final, ela vai deixar tudo isso e no final ela vai ser um insensato, uma pessoa sem salvação, porque não buscou a riqueza certa, a riqueza que é a da palavra de Deus, e é a vida eterna. Então essa perdiz aqui que fica chocando ovos alheios sem saber, é exatamente essa pessoa que fica ouvindo a palavra do pastor, palavra dos falsos profetas, e ouvindo os ensinamentos do mundo, o qual sempre ensina a trabalhar por esse mundo. A pessoa vai lá e começa a chocar esse ovo, chocar essa vida, trabalhar por essa vida, trabalhar para ter uma vida boa nesse mundo, trabalhar pelas riquezas deste mundo aqui. E no final não vai colher isso daqui, porque isso daqui não é nosso. Depois que você morrer, tudo que você plantou aqui, esse ovo que você chocou, não vai ser seu. Tudo isso daqui vai ser queimado. Nu viemos ao mundo e nu voltaremos. Você não veio com nada e sem nada você vai voltar. A única coisa que nós levamos daqui para o outro mundo são as nossas obras. E as suas obras foi para a morte, pois você plantou para este mundo. Aqui é o mundo dos mortos. E você plantou para ter uma vida no mundo dos mortos. Então aqueles que estiverem plantando para o alto, plantando para a vida eterna, dando os frutos para a vida eterna, vai receber o mundo vindouro. A vida é eterna. É por isso que é para você trabalhar para cima, não olhe mais para baixo, tire a sua cabeça do chão. Porque enquanto que você ficar olhando para baixo, você só vai ver trevas e você não vai conseguir ver a luz. Olhe para cima, clame ao Senhor Deus e Ele vai iluminar a sua palavra. Ele vai iluminar a sua cabeça. A palavra diz, desperta tu que dormes da congregação dos mortos, e a palavra te esclarecerá. Então clame por Yahushua, ele é a palavra de Deus, ele vai te esclarecer. A palavra de Deus é a luz, e ela ilumina esse mundo morto aqui, para que você veja que você está morto, e é a palavra de Deus que vai te reviver, porque ela é a luz. Então a luz tem que estar dentro de você, no seu coração. Não deixe as palavras do mundo estar no seu coração, para que você não seja trevas. Quando você lê a palavra de Deus e Deus começa a te dar entendimento, ele vai esquadrinhar o que está dentro do seu coração, dentro do seu entendimento, se aquele entendimento é correto ou falso, é bom ou ruim. É isso que está dizendo aí, que ele esquadrinha os vossos corações. Porque a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz, é mais penetrante que espada dos gumes. Ela separa juntas e medulas e vai até a divisão da alma. E ela é apta para discernir as intenções do coração. E nenhuma criatura está encoberta aos olhos daquele que temos de tratar. Então, ele vai, com sua palavra, mostrar tudo que tem dentro de você que está errado. E se mesmo depois de você ver as suas obras más e você não se corrigir, depois você vai tratar com ele. E aí você vai receber a paga das suas ações. Então, se ele mostrou que você está fazendo coisa errada, segundo os olhos dele, tire a sujeira do seu coração e obedeça a ele. Venha se limpar pela obediência. E o ovo daquela perdiz, antes de você chocar, ele te mostra que é de uma cobra. Um trono de glória, posto bem alto. Desde o princípio é o lugar do nosso santuário. O Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Então as pessoas que não vierem dar frutos para a vida eterna, quando acontecer o arrebatamento, vai ser envergonhado.
falava tanto que servia o Altíssimo e ficou para trás por quê? Porque não servia a ele, servia a Satanás. Samael, o anjo caído. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Então as pessoas que plantou para este mundo aqui e são os ricão, os grandão desse mundo, o nome deles estão aqui. Os nomes deles estão bem elevados na boca das pessoas. Mas e lá em cima? Está escrito no livro da vida? Então é mais importante que o teu nome esteja escrito no livro da vida, para que você tenha a vida eterna e não seja condenado no lago de fogo. Antes melhor ser o teu nome pequeno aqui e grande lá, do que grande aqui e não ter o seu nome lá. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. As pessoas que estão na carne, servindo a Satanás, estão enfermas, porque a enfermidade delas é o pecado. Então a cura vai vir pela palavra do Senhor, quando Ele renova o seu entendimento e a palavra te revive da morte, porque a doença é a morte. E as pessoas que estão mortas não têm vida. Logo que aconteceu o despojo da carne, são condenadas ao lago de fogo. Então tem que ser curado pela palavra do Senhor para não cair em condenação. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Venha agora. E onde está a palavra do Senhor? A palavra diz que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Então, quando vem uma angústia, vem uma aflição, clama a palavra de Deus e ela vai te livrar dessa situação. A palavra trabalha para o nosso favor. Mas quando a pessoa não tem a palavra de Deus no seu coração, ela vai clamar o quê? Ela vai clamar a palavra do homem, que ela aprendeu nas religiões. E aí, cadê a cura? Que é a salvação? Não tem. A alma está enferma, está suja. Porém, eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Então, o que é que essa pessoa tem? Ela não seguiu o verdadeiro pastor para ser outro pastor. Que o pastor, na realidade, é aquele que fala a palavra de Deus corretamente, a palavra verdadeira. O que ele ouviu foi de um pastor falso. Então, ele vai clamar, vai citar aquela palavra diante de Deus, mas a palavra que está da boca dele, será que é a de Deus? Não, foi daquele falso pastor. Isso porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ouvir testemunho de um ex tal, ex aquilo, testemunho, não. A fé não vem por ficar ouvindo o pastor filosofando. A fé não vem por ouvir pastor ficar falando. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus está escrita aqui. Por que não leram? Alguém te impediu de ler a palavra de Deus? Tinha alguém te forçando a não ler a palavra de Deus? Não tinha ninguém. Qualquer um podia vir e ler a palavra de Deus. Todo mundo tem uma Bíblia em casa. E se não tem uma Bíblia em casa, tem o celular para baixar a Bíblia. Não tem desculpa para não ler. Tem preguiça. Pois para ganhar dinheiro lia, né? E a preguiça é um demônio que está dentro de ti, não deixando ler. E se não quer ler, tem o YouTube para ouvir. Nada está impedindo ouvir a palavra. Não me sejas por espanto. Meu refúgio és tu no dia do mal. Ou seja, no dia do mal é a palavra de Deus que é o refúgio. Porque está escrito que o Senhor é meu socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia, você cita a palavra de Deus, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Mas se não tem a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, para estar cheio da palavra de Deus, e ela vem o seu socorro, lembrando, para te dar fé, e Deus vem também ao seu socorro cumprir a palavra dele que você citou e acreditou. Aí vem a cura. Mas se não tem, Aí vai correndo pedir oração a um pastor derrotado, que não é obediente à palavra, não tem o Espírito Santo e é um anjo caído. E por ter ouvido o anjo caído, não ter obedecido à palavra de Deus, mas ter obedecido à palavra do falso profeta, agora ficou na tribulação, e o dia da angústia é o dia que você vai ter que dar sua vida. E quando chegar esse momento, é para você estar clamando a palavra de Deus, e ela que vai te segurar para que você não negue o nome de Yahushua. A palavra de Deus que vai te fortalecer. Por isso que é para você ter o entendimento de dar a vida, estar com seu coração cheio das promessas, e que ela esteja na sua boca clamando naquela hora. E assim você se fortificará com ela. Ela te dará a força para você suportar tudo e morrer em nome dele. E assim sua alma será purificada e você poderá entrar no reino dos céus. Mas aqueles que estiverem com sua alma suja, que estiverem com sua alma
manchada com Satanás vão ser condenados, porque Deus não vai levar sujeira para o reino dele. Então se limpe. Os que ainda continuam ouvindo os anjos caídos, interpretadores da palavra, esses anjos caídos vão levar vocês para o lago de fogo. Sai desse meio de anjo caído, abandona esses anjos caídos. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombres eu. Traze sobre eles o dia do mal. Destrói-os com dobrada destruição. Os que perseguem as pessoas é Satanás. Ele quer fazer com que você tropece e seja envergonhado diante de Deus, pois você queria obedecê-lo. Mas aqueles que têm a palavra de Deus envergonham o inimigo, porque pela palavra de Deus conseguimos obedecê-lo. A palavra diz que sem ele nada podemos fazer. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, pela palavra dele e o Espírito Santo nos dá a capacidade de pisarmos na cabeça de Satanás e ele não pode fazer nada, porque o maior está conosco. Mas vocês não quiseram dar ouvidos à palavra do Pai e nem ao Espírito Santo. Preferiram ouvir o Satanás, através das bocas dos falsos profetas. E naquele dia, o dia depois do arrebatamento, o dia que é para você dar sua vida, eles vão vir perseguir você, perseguir a sua vida eterna, perseguir a sua alma. Então, se você encher da palavra de Deus, do entendimento de dar a vida que está aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra, trazer consigo o nome de Yahushua HaMashiach, o verdadeiro nome do Filho, e trazer as promessas de Deus, ainda que eles te persigam, ainda que eles te matem, eles não vão te envergonhar. Eles serão envergonhados, porque você vai ser salvo, e eles vão ser condenados ao lago de fogo, o lugar que cabe a eles. Quando alguém diz que é impossível obedecer a palavra, que não tem condições, é um anjo caído que está falando isso. Porque a palavra não veio para anjo caído entender, nem tampouco anjo caído obedecer. Anjo caído interpreta a palavra. A palavra é um livro fechado para anjo caído. Então, anjo caído é um empecilho, é um impedimento para um anjo arrependido obedecer a palavra. E quem diz que é impossível, que não tem como, não tem condições de obedecer a palavra, são os anjos caídos. Porque a palavra não é para eles entender, nem tampouco obedecer. Porque eles estão condenados ao lago de fogo. Para eles não tem salvação. Eles estão perdidos por toda a eternidade. O lago de fogo para eles é só uma questão de tempo depois do arrebatamento. Então não escute anjo caído dizendo que é impossível obedecer a palavra, que não tem condições de obedecer a palavra. Para ele, anjo caído, sim, é impossível, não tem condições mesmo, porque o entendimento dele é fechado. Nem alma ele tem, nem consciência ele tem, é um demônio. A palavra não veio para salvar demônio. Demônio foi o anjo que morreu na rebelião lá em cima. Ele não tem consciência, ele não tem alma. É um demônio nesse corpo de carne. Por isso que coloca esse empecilho, esse impedimento, dizendo para o anjo arrependido que é impossível obedecer a palavra, que não tem condições. Para ele, não. Para o anjo caído, não. Porque a palavra não veio salvar anjo caído. Então, não dê ouvido a esses anjos caídos. Quando vim colocar vocês contra a palavra, não dê ouvido a eles. Eles são os caídos condenados ao lago de fogo. Por isso eles põem empecilho e impedimento na palavra, para não obedecer. Assim me disse o Senhor: vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também em todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes: ouve a palavra do Senhor, vós, rei de Judá, e todo o povo, vós todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai as vossas almas, e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Porém, não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos. Antes, endureceram a sua cerviz.
para não ouvirem e para não receberem correção. Essa porta aí é a palavra de Deus. Então tá falando para você entrar pelas essas portas. Porta estreita, que é a palavra de Deus, é a obediência. Obedeça a palavra de Deus para entrar pelas portas, por essas portas estreitas. Porque sem obediência você não consegue ter paz, ter sossego, que é o sábado do Senhor, que é a palavra de Deus. Quando você está obedecendo a palavra do Senhor, você tem paz e sossego. Não o sossego da carne, mas o sossego da sua alma, porque você vai ser salvo. Essa é sua paz, o seu descanso. Saber que vai voltar para casa. Mas quando você está trabalhando no sábado, isso é, quando a sua carne está agindo, você não tem sossego. Você está na condenação. Porque quem está fazendo obras ali é a carne. E as obras da carne são obras para a morte. A inclinação para a carne é morte. A inclinação para o espírito é vida. Então, aqueles que obedecem a palavra de Deus estão no descanso, inclinando para o espírito. Na realidade, quando você está obedecendo a palavra de Deus, você está fazendo a obra para si mesmo. Você está trabalhando para si mesmo. Quando você vai para o pecado e trabalha outras coisas que não é da palavra de Deus, você está trabalhando para Satanás. E ele vai te levar ao lago de fogo. Porque o salário do pecado é a morte, lago de fogo, feito para Satanás e seus anjos. E Deus está vindo para tratar exclusivamente com Satanás e seus anjos. Mas aqueles que estiverem acoloados com eles vai receber a mesma paga. É por isso que o Senhor Deus está avisando, para sair de perto de Satanás, para se limpar de Satanás, para você não cair na condenação dele. Então, o que vai limpar a sua alma de Satanás é a palavra do Altíssimo. Se você não vir para ela, é lago de fogo. E a palavra diz: aquele que não é comigo é contra mim. Então, se você não vier para a palavra do Senhor, você está contra ele, você está com Satanás e vai receber o mesmo castigo que ele. E lá você vai se lamentar por toda a eternidade por não ter se juntado ao Senhor Deus. Mas, se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Aqueles que ouvem diligentemente a palavra do Senhor são aqueles que estão obedecendo a ele. Não estão trazendo cargas da carne, estão obedecendo, estão tendo obras para o Espírito. As suas almas estão em descanso, porque sabem para onde vão. Mas aqueles que trazem cargas não sabem para onde vai. Não sabe se vai ser salvo, porque está vivendo na carne, está vivendo no pecado. Quando você está obedecendo a palavra de Deus, você está no descanso. Quem está trabalhando para você é Deus, é a palavra dele se cumprindo na sua vida. E você está apenas obedecendo e se descansando. Por isso que Yahushua disse: o meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, quando você está confessando a palavra de Deus e descansa nela, ela opera maravilhas na sua vida. Ela te limpa do pecado. Deus vem e nos ajuda, porque Ele é o nosso ajudador. Então, quando você confia nele e não vai você fazer a obra, o Senhor vê a sua obediência e Ele vem e te ajuda. Tira toda a sua carga. E a palavra de Deus diz: lançai sobre mim as vossas cargas, e eu vos aliviarei. Então lance sobre a palavra as suas cargas, e ela vai te aliviar. Então, em vez de você falar com a sua boca o problema, a situação, você fala a palavra de Deus. Ainda que a situação seja contrária à palavra de Deus, você vai falar a ela e vai confiar nela, porque Deus, pela sua palavra, criou o mundo. Então, pela palavra dele, ele vai te tirar desse pequeno problema. E pela palavra de Deus, ele vai te fazer ser fiel a ele, mesmo que os demônios estejam torturando você. Então ela tem poder. Com ela ele criou os mundos. A palavra dele é poderosa. Confie nela. Passará os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. E ele fala que a palavra de Deus não volta para ele vazia, sem antes prosperar naquilo que lhe apraz. Então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e em cavalos, e eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será habitada para sempre. Então aqueles que obedecerem ao Senhor será como a palavra diz, serão reis e sacerdotes.
porque estarão obedecendo a palavra de Deus, estarão reinando sobre suas vidas, obedecendo a palavra do Senhor. E quando acontecer o arrebatamento, estará lá reinando com o Senhor. Quando você fala a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, essa cidade é habitada, cidade de Jerusalém. Jerusalém significa as pessoas, ela será habitada. Por quem? Por Deus, pelo Espírito Santo. Então, por que que os anjos caídos e o anjo caído de Samael, Satanás, trouxe a religião? Para o Espírito Santo não habitar nas pessoas, nos corpos das pessoas, conforme a palavra diz, é templo do Espírito Santo. Vós sois templo do Espírito Santo. Então, Samael, o anjo caído de Satanás, popularmente conhecido por vocês como Satanás, Jesus também, né? Que é o mesmo, Lúcifer, Jesus, Satanás é o mesmo. Então, por que que ele trouxe a religião? Para que o Espírito Santo não viesse ter o corpo de vocês como templo, para ele habitar. Porque o Espírito Santo, estando no templo, que é o corpo das pessoas, pela palavra, operava a salvação na vida dessa pessoa. Então, o que que o anjo caído fez? Samael, ele trouxe a religião para os demônios habitar nos corpos das pessoas. Então, no lugar do Espírito Santo, nos corpos das pessoas, tem os demônios e a religião e Satanás, o anjo caído, como Deus, como Jesus, o Salvador. Ele agindo assim, ele impediu a salvação pela palavra, a salvação pelo Espírito Santo, onde ele roubou o templo do Espírito Santo, que são os corpos das pessoas. E os demônios é quem habita nos corpos das pessoas. E pela religião, as pessoas vieram servir a Satanás, o anjo caído, Lúcifer, como vocês dizem, Jesus. Então foi assim que Satanás roubou a salvação de vocês. Os demônios habitando nos corpos de vocês, ele vindo se passar com esse nome de Jesus para vocês e ele impedindo o Espírito Santo ter a habitação dele, o templo, que é o corpo de vocês. E pela palavra, o Espírito Santo salvar vocês. Então vocês estejam avisados desde hoje. Vocês não têm o Espírito Santo, religiosos, evangélicos. Vocês têm demônios nos corpos de vocês. E vocês têm anjos caídos interpretando a palavra para vocês. Então vocês que estão esperando arrebatamento, esperando Salvador aí, vocês estão iludidos pelos demônios, enganados pelos demônios. Se vocês não se atentar para essa realidade, que esses dois canais estão alertando vocês, quando o arrebatamento acontecer, aí vocês entenderão tudo que esses dois canais alertam vocês. Então, ou vocês entendem agora para o bem, ou vocês entendem depois do arrebatamento para o mal. Mas esse mal pode se tornar em bem. Vocês dão a vida, aí vocês serão salvos. Porque o tempo que o Espírito Santo está no templo, que é o corpo de vocês, para salvar vocês através da palavra, vocês abandonaram a palavra, desprezaram a palavra, vocês preferiram a religião. E os demônios nos corpos de vocês, e Jesus, o Salvador de vocês, Lúcifer. Foi isso que vocês preferiram. Então agora não tem mais ninguém enganado, não tem mais ninguém inocente. Esses dois canais vieram para o Eterno e o Espírito Santo revelar toda a verdade. E não tem mais ninguém inocente nem enganado na presença do Eterno. E virão das cidades de Judá, dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, trazendo também sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Então, quando a pessoa é obediente à palavra de Deus e tem o Espírito Santo, que é o principal, ela vai trazer sacrifícios, holocaustos, ofertas de manjares, que são as pessoas a qual ela falou a palavra de Deus, e essas pessoas se voltaram para a palavra, começaram a ser obedientes, porque elas estavam sendo ensinadas pelo Espírito Santo, através daquela pessoa, e assim vão acabar dando frutos para a vida eterna, porque a palavra de Deus já dizia assim. Porque em certa ocasião, Yahushua falou que ele falou uma parábola. Fizemos lamentação e vocês não choraram. Tocamos flautas e vocês não dançastes. E depois ele diz, a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Ali mostrava que ele era o Messias pela sabedoria que os filhos estavam tendo, porque eles estavam dando fruto para a vida eterna. E a sabedoria de vocês é justificada pelos pais de vocês
Porque o básico do evangelho vocês não sabiam. Vocês chamam as quatro paredes de igreja. Não tem nenhuma passagem na Bíblia chamando esse local de igreja. Então, se esse homem não sabia o básico, como ele ia saber o que era do Espírito? E vocês confiaram a salvação de vocês na mão desses homens, que não sabem explicar os primeiros rudimentos do Mashiach. Ficavam sempre nas partes mais baixas, no leite. Não experimentaram a palavra da verdade para se alimentar de alimento sólido. Para serem perfeitos, continuaram sempre sendo crianças, como passarinhos que precisam do pai para dar comida. E a comida que vocês recebiam desses homens não era a palavra de Deus, era a palavra do mundo. Por isso que vocês não dão fruto para a vida eterna. Vocês acham que o fruto para a vida eterna é ficar indo para aquele local, ficar batendo palma. Isso daí não é fruto para a vida eterna, isso daí é preceito dos homens, preceito de Satanás. E esses homens não dão nem leite. Leite com água. Porque quem dava leitinho era Paulo. E isso daí, esse bater palma e cantar, e esse show gospel de vocês, isso é só para alimentar a carne de vocês. Só para isso que serve. Tudo isso aí é carne, alimento de carne, vida na carne. Por que que você acha que você vai ser salvo cantando e batendo palma? E ouvindo alguém ler a Bíblia para você? Por que você acha isso? Quem lhe disse isso? De onde você tirou isso da sua cabeça? Que você ia ir umas 3 vezes na semana em um templo religioso, sentar numa cadeira, cantar e bater palma, ter o seu dever cumprido, passar o seu cartão ali, você teve presença naquele local? Você tirou essa ideia que você vai ser salvo por isso. De onde? Bom, os anjos caídos podem ter lhe iludido com essa ideia, que a sua salvação não passa de você ter levantado a mão, aceitar de Jesus, e agora você é salvo. Faz o que quer da sua vida, vive da maneira que você quiser, da forma que você quiser, e a Yeshua já morreu por você, já sacrificou por você, então você vive a sua vida, a sua maneira, do seu jeito, como bem você achar que deve viver. É assim? Onde você leu nas Escrituras Sagradas que a salvação é assim? Bom, você não teve tempo para isso, você deixou o anjo caído vir lhe dizer como é a sua salvação. Então, você está totalmente enganada, totalmente iludida ou iludido. Você está perdendo seu tempo nesse banco aí sentado. Você está perdendo seu tempo batendo palma aí, cantando aí, com essas suas orações. Você está orando para o Deus das regiões celestiais, aquele que diz que colocaria o seu trono acima das nuvens e seria semelhante ao Altíssimo. É para ele que você está batendo palma, cantando e fazendo orações. É por isso que a sua vida não passa do que você vive, não vai além do que você vive. Você não dá um passo na direção do eterno. Você não vai além do que você aprende aí nesse seu templo religioso. Você está totalmente enganada. Você está totalmente enganado. Você está perdido, você é um condenado. O lago de fogo está te esperando. E os anjos caídos estão passando a mão na sua cabeça, está ali alisando, simplesmente para você ir para lá com eles. Mas o Eterno lhe diz, aceitar Yahushua, não é ele morreu por você, sacrificou por você, e você vive a sua vida como você quiser, só porque você levantou a sua mão um dia, e você vai para o templo, bater palma, cantar e orar o anjo caído e está tudo bem? Não. Aceitar Jesus é isso aí que você vive. Jesus, o anjo caído, Satanás, Lúcifer. Agora aceitar Yahushua, a palavra, é você dar a vida. É você sacrificar a sua vida. É você morrer para o mundo. É você morrer para a sua vida na carne. É você renunciar à sua vida. Se você entende o que são essas coisas que o Eterno está lhe dizendo, você tem um passo adiante na direção dele. Mas se você não entende, você não tem nem como chegar lá. Mas o Eterno te diz o que é renunciar. Renunciar é você não viver mais no mundo. Não ter mais uma vida no mundo. Uma vida carnal. É você ter uma vida espiritual, uma vida no espírito. Onde o seu entendimento vai ser o da palavra. E você vai viver exatamente o que a palavra te manda viver. E deixar exatamente o que a palavra manda você deixar. Isso é uma vida no espírito. E uma vida na carne é você não ter nenhum entendimento da palavra. Nenhum entendimento da palavra. E tudo que você entende é do mundo, é da terra. Que você aprendeu com o anjo caído e os seus anjos caídos ministro. E você vive segundo esses seus entendimentos terrenos. Segundo sua vida terrena. Tudo que você aprendeu na terra, tudo que você sabe na terra. Então sua vida terrena, sua vida mundana, sua vida carnal, é o que você vive na terra, que você aprendeu na terra.
É isso. Então, você tem uma escolha. Perder tudo que você tem na terra, morrer para essa vida na terra, e você vai entender com a palavra o que você tem que fazer, como você tem que fazer, e viver, aceitar e ser uma pessoa espiritual e morrer para o mundo. Então, você morrendo para o mundo, você condenou a sua vida na carne e você é absorvida pela sua vida espiritual. Mas se você não quiser morrer para o mundo, a sua vida na carne, então você perde a sua vida eterna e você será uma pessoa condenada ao lago de fogo. Isso é que é aceitar Yahushua. Agora, aceitar Jesus é você ir lá mesmo, cantar e bater palma e orar ao anjo caído Lúcifer, Jesus. Bom, sendo assim, você não tem mesmo que escolher. Você já está deixando os anjos caídos escolher por você. Eles já estão te ensinando tudo, já estão te falando tudo. Você nem precisa ler a Bíblia, eles lêem para você. Então eles já estão resolvendo o seu futuro na eternidade, já estão dizendo para onde você vai, como você vai, o que você faz para você ir. Se você continuar a deixar os anjos caídos resolver o seu futuro na eternidade, aonde você vai passar a sua vida eterna, eles já estão decidindo por você. Mas hoje o Eterno te traz a palavra. Então você agora decide se você lê, se você vem ler, se você vem decidir, se você vem resolver o seu futuro na eternidade, para onde você vai passar a sua vida eterna, ou você continua sentado no banco, batendo palma, cantando, orando a Lúcifer, Jesus, Satanás, e deixa eles mesmos resolver a sua vida eterna. O Eterno te avisa, abre os teus olhos, te alerta, você que decide. Continua sentado nessa cadeira aí, continua batendo palma, cantando, e eles resolvendo a sua condenação eterna, a sua morte eterna, o lago de fogo para você. Melhor você ouvir o Eterno. Melhor. Mas se não me ouvirdes, para santificardes o dia de sábado, e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Então, se você não obedecer a palavra do Senhor, nem agora e nem na tribulação, e você for condenado, você vai estar lá no mar de vidro. O Senhor Deus vai falar com você, mas você não vai poder entrar pelas portas e será lançado no lago de fogo. Porque a palavra de Deus ela se torna rocha, você se torna rocha. E quando você não obedece a palavra de Deus, você se torna palha, você vai ser queimada no lago de fogo. E você vai consciente, sabendo exatamente por que você está indo para o lago de fogo. E você vai queimar por toda a eternidade, consciente. Lá não vai esquecer de nada. Lá vai estar lembrando exatamente de tudo. Da vida na terra, a vida que viveu, a vida que teve, a vida eterna que perdeu, a salvação que perdeu, por que perdeu, como perdeu, e vai estar consciente. Lá não vai ter esquecimento nenhum. Vai estar consciente.